Santo Padre. Santo. Francisco, estamos escolares chiquitas. ¡Viva el Papa!
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente do Pátio San Damaso, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco, nesta quarta-feira, 12 de maio. O Papa retoma o encontro semanal com os peregrinos. Nos estúdios, Silvana e José. Pois é, depois de mais de 6 meses de suspensão, o Papa hoje se encontra com os fiéis. O Papa então dá a introdução à audiência geral com a saudação litúrgica. Vamos nos predispor para receber a sua palavra e a sua bênção. Em nome do Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E no início da catequese, que será feita sobre a oração, a leitura do Salmo 10, primeiramente em italiano. Nei momenti di pericolo ti nascondi. Sorgi, Signore Dio, alza la tua mano, non dimenticare i poveri. Perché il malvagio disprezza Dio e pensa non ne chiederai conto. Eppure tu vedi l'affanno e il dolore, li guardi e li prendi nelle tue mani. A te si abbandona il misero, dell'orfano tu sei aiuto. Parola di Dio. Depois da leitura em italiano, teremos a leitura agora em francês. Du livre des Psaumes. Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin? Pourquoi te cacher au jour d'angoisse? Lève-toi, Seigneur, Dieu étend la main. N'oublie pas le pauvre. Pourquoi l'impie brave-t-il le Seigneur en lui disant: viendras-tu me chercher? Mais tu as vu, tu regardes le mal et la souffrance, tu les prends dans ta main. Sur toi repose le faible, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Parole du Senhor. Teremos a leitura agora em inglês. Essas são as línguas tradicionais da audiência geral da quarta-feira. A reading from the book of Psalms. O Lord, why do you stand afar off and hide yourself in times of distress? Arise, O Lord. Lift up your hand, O God. Do not forget the poor. Why should the wicked spurn God, saying in his heart, you will not call to account? But you have seen the trouble and sorrow. You note it, you take it in your hands. The helpless one relies on you, for you are the helper of the orphan. The word of the Lord. Teremos a leitura na sequência em alemão. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Herr, warum bleibst du so fern, verbirgst dich in Zeiten der Not? Herr, steh auf, Gott, erheb deine Hand, vergiss die Elenden nicht. Warum darf der Frevler Gott verachten und in seinem Herzen sagen, du ahndest nicht? Du, ja, du hast Mühsal und Kummer gesehen. Schau hin und nimm es in deine Hand. Dir überlässt es der Schwache. Der Weise bist du ein Helfer geworden. Wort des lebendigen Gottes. Leitura na sequência em espanhol e depois português. Lectura del libro de los Salmos. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? Levántate, Señor, extiende tu mano,
No te olvides de los humildes. ¿Por qué ha de despreciar a Dios el malvado, pensando que no le pedirá cuentas? Pero tú ves las penas y los trabajos. Tú miras y los tomas en tus manos. A ti se encomienda el pobre, tú socorres al huérfano. Palabra de Dios. Padre Antônio nos traz a leitura em português. Leitura do livro dos Salmos. Ó Senhor, por que ficais assim tão longe? E no tempo da aflição vos escondeis. Levantai-vos, ó Senhor, erguei a mão. Não esqueçais os vossos pobres para sempre. Por que o ímpio vos despreza desse modo? Por que diz no coração, Deus não castiga? Vós, porém, vedes a dor e o sofrimento. Vós olhais e tomais tudo em vossas mãos. A vós, o pobre se abandona confiante. Sois dos órfãos, vigilante protetor. Palavra do Senhor. Depois do português, teremos agora a leitura em árabe. Essas, como dissemos antes, são as línguas tradicionais da audiência geral da quarta-feira. قراءة من سفر المزامير. لماذا يا رب تقف بعيدا وفي زمن الضيق تحتجب؟ قم أيها الرب الإله وارفع يدك ولا تنسى الوضعاء. لما استهان الشرير بالله وقال في قلبه إنك لا تطالب. رأيت أنت الغم والعناء وتنظر لتجعلهما في يدك. إليك البائس يسلم أمره واليتيم كنت أنت نصيره. كلام الرب. E a última língua é o polonês. Essas são as línguas que depois teremos a síntese da catequese do Santo Padre. Czytanie z Księgi Psalmów. Dlaczego z dala stoisz, o Panie? W czasach ucisku się kryjesz. Powstań, o Panie, wznieś swą rękę, Boże. Nie zapominaj o biednych. Dlaczego występny gardzi Bogiem, mówi w swym sercu nie pomści? A Ty widzisz trud i boleść. Patrzysz, by je wziąć w swoje ręce. Tobie się biedny poleca, Tyś opiekunem sieroty. Oto Słowo Boże. Teremos agora então a catequese do Santo Padre, catequese que é sobre a oração. É a 33ª catequese que o Santo Padre dedica a essa temática. E hoje o tema é o combate da oração. Como sempre, o Santo Padre irá fazer sua catequese em italiano e depois nessas línguas teremos uma síntese das línguas que nós ouvimos, o Salmo 10, em cada uma das línguas e depois a saudação também aos grupos linguísticos. O Papa introduz, queridos irmãos e irmãs, bom dia. Estou feliz em retomar este encontro face a face. E digo uma coisa, não é bom falar diante do nada de uma telecâmera. E agora, depois de tantos meses, graças também à coragem do Monsenhor Sapienza, vamos fazer ali. E estamos aqui hoje reunidos. Muito bom, Monsenhor Sapienza. Encontrar as pessoas, vocês, cada um com sua história. Gente que de todas as partes da Itália, dos Estados Unidos, Colômbia, a pequena equipe de futebol, 4 irmãos suíços, que estão ali 4. Falta
A irmãzinha, espero que chegue. Cada um de vocês. A mim me dá muito prazer, porque somos todos irmãos no Senhor. Olhar nos ajuda a rezar um pelo outro. As pessoas que estão distantes, mas que estão próximas. Georgiev, gente que trabalha, que estão todos aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, pela visita. E levem a mensagem do Papa a todos. E a mensagem do Papa é que eu rezo por todos e peço que rezem por mim, unidos na oração. E falando da oração, a oração cristã, como toda a vida cristã, não é um passeio. Nenhum dos grandes orantes que encontramos na Bíblia e na história da Igreja teve uma oração confortável. Certamente se pode pagar como um papagaio, blá, blá, blá. Essa é uma oração. A oração certamente concede uma grande paz, mas através de uma luta interior, por vezes dura, que pode acompanhar até longos períodos da vida. Rezar não é algo fácil. Por isso nós escapamos da oração. Cada vez que queremos fazer, de repente lembramos de outras atividades que naquele momento parecem mais importantes e mais urgentes. Isso acontece também a mim. Eu vou rezar, mas eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Fujamos da oração. Quase sempre depois de termos adiado a oração, percebemos que aquelas coisas não eram absolutamente essenciais e que talvez tenhamos desperdiçado tempo. O inimigo engana-nos desse modo. Todos os homens e mulheres de Deus relatam não só a alegria da oração, mas também o desconforto e o cansaço que ela pode provocar. Por vezes é uma luta difícil respeitar os tempos e as formas de oração. Alguns santos levaram-na a cabo durante anos, sem experimentar qualquer gosto por ela, sem se aperceberem da sua utilidade. O silêncio, a oração e a concentração são exercícios difíceis. E por vezes a natureza humana rebela-se. Preferiríamos estar em qualquer outra parte do mundo, mas não ali, naquele banco de igreja a rezar. Quem quiser rezar deve lembrar-se de que a fé não é fácil. E por vezes procede na quase total obscuridade, sem pontos de referência. Existem momentos da vida de fé que são escuros, e por isso qualquer santo chama de a noite escura, porque não sente nada. Mas eu continuo a rezar. O catecismo enumera uma longa lista de inimigos da oração, aqueles que tornam difícil rezar. Alguns duvidam que a oração possa realmente alcançar o Todo-Poderoso. Mas por que permanece Deus em silêncio? Ele é onipotente, todo-poderoso. Poderia dizer duas palavras e acabar a história. Perante a intangibilidade do divino, outros suspeitam que a oração é uma mera operação psicológica. Algo que pode ser útil, mas que não é verdadeiro nem necessário. Poderia até ser praticante sem ser crente. Tantas explicações. Contudo, os inimigos piores da oração estão dentro de nós.
O catecismo chama-os assim: desânimo na aridez, tristeza por não dar tudo ao Senhor, porque temos muitos bens, decepção por não sermos atendidos segundo a nossa própria vontade, nosso orgulho ferido que se endurece perante a nossa indignidade de pecadores, alergia à gratuidade da oração. Trata-se claramente de uma lista sumária que poderia ser aumentada. O que fazer então no tempo da tentação, quando tudo parece vacilar? Se olharmos para a história da espiritualidade, vemos imediatamente que os mestres da alma foram muito claros sobre a situação que descrevemos. Para a superar, cada um deles ofereceu alguma contribuição. Uma palavra de sabedoria ou uma sugestão para enfrentar tempos carregados de dificuldades. Não se trata de teorias elaboradas, elaboradas na mesa, mas de conselhos nascidos da experiência, que mostram a importância de resistir e perseverar na oração. Seria interessante rever pelo menos alguns desses conselhos, porque cada um deles merece ser estudado em profundidade. Por exemplo, os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola são um livrete de grande sabedoria que ensina como pôr a vida em ordem. Faz-nos compreender que a vocação cristã é militância, é decisão de estar sob a bandeira de Jesus Cristo e não sob a do diabo, procurando praticar o bem, até quando se torna difícil. Nos tempos de provação é bom lembrar que não estamos sozinhos, que alguém olha por nós e nos protege. Até Santo Antônio Abade, fundador do monaquismo cristão, enfrentou momentos terríveis no Egito, quando a oração se tornou uma dura luta. O seu biógrafo, Santo Atanásio, bispo de Alessandria, narra que um dos piores episódios aconteceu ao santo eremita por volta dos 35 anos. A meia-idade, que para muitas pessoas comporta uma crise. Antônio ficou perturbado com aquela provação, mas resistiu. Quando finalmente voltou a se sentir sereno, dirigiu-se ao seu senhor com um tom quase de reprovação. Mas, senhor, onde estavas? Por que não vieste imediatamente para pôr fim aos meus sofrimentos? E Jesus respondeu: Antônio, eu estava lá, mas esperava para te ver combater. Combater na oração. E tantas vezes a oração é um combate. Me vem à memória uma coisa que eu vivi muito próximo. Quando eu estava na outra diocese, havia um casal com uma filha com uma doença que os médicos não sabiam o que era. E no final, no hospital, o médico disse à mãe: Senhora, chame o seu marido. Ele está no trabalho. Todos os dias eles trabalhavam. E disse ao pai: a menina não passa dessa noite. É uma infecção que não podemos fazer nada. Aquele homem talvez não ia à missa todos os domingos, mas tinha uma grande fé. Saiu chorando com a mulher e a criança, pegou o trem e fez 70 quilômetros de distância até a Basílica de Nossa Senhora de Luján, padroeira da Argentina. Ali já estava fechada a Basílica, era quase 10 da noite, e ele se agarrou às grades da Basílica e toda a noite rezando a Nossa Senhora, combatendo
pela saúde da filha. Isso não é uma fantasia. Eu vi isso. Eu vivi isso. Combatendo. No fim, às 6 da manhã, abriu a igreja, ele entrou, saudou Nossa Senhora e voltou para casa. Toda a noite, combatendo. Quando chegou, procura a esposa, não encontra, pensou, já foi embora. A Nossa Senhora não pode me fazer isso. Encontrou a esposa sorridente. Mas o que aconteceu? Os médicos disseram que mudou tudo e que ela agora está curada. Aquele homem, lutando com oração, teve a graça de Nossa Senhora, que ele me contou. E isso eu vi. A oração faz milagres, porque a oração vai ao centro da ternura de Deus, que nos quer como Pai. E quando nos faz a graça, e não faz essa graça, fará uma outra. Mas sempre é o combate da oração, de pedir a graça. Às vezes nós pedimos uma graça que não temos necessidade, pedimos assim, sem vontade, sem combater. Assim não se pedem as coisas. A oração é um combate. E o Senhor está sempre conosco. Se em algum momento difícil não ouvimos a sua presença, no futuro iremos sentir. E no futuro podemos repetir a mesma frase que disse o patriarca Jacó. Certo, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. No fim da nossa vida, voltando o olhar para trás, também nós podemos dizer: pensava que estava sozinho. Mas não estava. Jesus estava comigo. Todos nós podemos dizer isso. Muito obrigado. Conclui-se assim a catequese do Papa Francisco, recordando esse momento particular da sua vida e desse pai de família que luta na oração pela saúde da sua filha. Teremos agora a síntese em várias línguas, iniciando pelo francês e depois a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francesa. Estamos transmitindo ao vivo audiência geral com o Papa Francisco, do Pátio San Damaso, Papa que retoma, como disse no início das suas palavras, esse encontro semanal com os peregrinos, depois de mais de 6 meses de suspensão. O Papa dizia, quanto é difícil falar para uma telecâmera sem ter ninguém diante. E assim o Papa volta então a presidir a audiência geral das quartas-feiras com a presença dos fiéis. Isso é muito bom. A temática de hoje, como nós vimos, Santo Padre amplamente recordando a oração e o combate da oração. A oração cristã, recordava já no início das suas palavras, como toda a vida cristã, não é um passeio, recordava Francisco. Nenhum dos grandes orantes que encontramos na Bíblia e na história da Igreja teve uma oração confortável, disse. Certamente ela concede uma grande paz, mas através de uma luta interior, por vezes dura, que pode acompanhar até longos períodos da vida. O Papa diz que rezar não é algo fácil. Cada vez que queremos fazer, de repente o que acontece? Lembramos de outras atividades. O Papa também se confidenciou, dizendo, acontece também comigo, que naquele momento parece que tem coisas mais importantes que eu tenho que fazer, mais urgentes. E quase sempre, depois de termos adiando a oração, percebemos que aquelas coisas não eram absolutamente essenciais.
e que talvez tenhamos desperdiçado o tempo. O inimigo, diz Francisco, engana-nos deste modo. Todos os homens e mulheres de Deus relatam não só a alegria da oração, mas também o desconforto e o cansaço que ela pode provocar. Por vezes, é uma luta difícil. Né? É uma luta difícil. Respeitar também os tempos e as formas de oração. Mas vamos ouvir a saudação que o Santo Padre faz aos fiéis de língua francesa. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Fratelli e sorelle, in questo mese dedicato alla Vergine Maria, impariamo da lei che la preghiera è la migliore arma della vita cristiana e senza una preghiera perseverante nessuna vittoria sul male è possibile. Su di voi e su ciascuna delle vostre famiglie invoco la benedizione di Dio. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: Papa saúda cordialmente os fiéis de língua francesa. Irmãos e irmãs, que esse mês dedicado à Virgem Maria, aprendemos dela que a oração é a melhor arma da vida cristã. E sem uma oração perseverante, nenhuma vitória sobre o mal é possível. Sobre vocês e sobre cada um de suas famílias, invocam a bênção de Deus. Na sequência, agora teremos a síntese em inglês e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. Temos a presença hoje, mais uma vez, como dizia o Santo Padre, de fiéis e peregrinos também de outras realidades, dos Estados Unidos, da Colômbia, né, ou dos países da Europa. Creio 200 pessoas hoje estão presentes no Pátio San Damaso, no interior do Vaticano. O Papa recordava que, por vezes, é uma luta difícil respeitar os tempos e as formas de oração. Alguns santos levaram a cabo durante anos sem experimentar qualquer gosto por ela, sem se aperceberem da sua utilidade, que significa que rezavam e não sentiam, né, o valor. O silêncio, a oração e a concentração são exercícios difíceis, disse ainda Francisco, e por vezes a natureza humana rebela-se. Preferiríamos estar em outra parte, outro lugar do mundo, mas não ali, naquele banco de igreja, né? A rezar naquele banco de igreja, muitas vezes frio, num ambiente frio. Quem quiser rezar deve lembrar-se de que a fé não é fácil e que por vezes procede na quase total obscuridade, sem pontos de referência. O Papa recordava da noite escura que muitos santos recordavam, né? E essa noite escura justamente é como quase sentir-se não escutado ou não amado. O catecismo enumera uma longa lista de inimigos da oração. O Papa dizia também uma coisa muito interessante. Alguns duvidam que a oração possa realmente alcançar o Todo-Poderoso. E são muitos. Por que então permanece Deus em silêncio? Perante a intangibilidade do divino, outros suspeitam que a oração é uma mera operação psicológica, né? Nada a ver com a fé. Algo que pode ser útil, mas que não é verdadeiro e nem necessário. Poderia até ser praticante sem ser crente. Contudo, os piores inimigos da oração, recordava mais uma vez nosso Papa Francisco, os piores inimigos da oração, onde estão? Estão dentro de nós. O catecismo chama-os desânimo na aridez, tristeza por não dar tudo ao Senhor, porque temos muitos bens. Então, decepção por não sermos atendidos quando a nossa própria vontade
o nosso orgulho ferido, que se endurece perante a nossa indignidade de pecadores. Agora a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. Mentre ci prepariamo a celebrare l'ascensione del Signore, invoco su voi e sulle vostre famiglie la pace e la gioia che vengono dal Cristo risorto. Dio vi benedica. Papa saúda cordialmente os fiéis de língua inglesa, enquanto nos preparamos para celebrar a ascensão do Senhor. Invoco sobre vocês e suas famílias a paz e a alegria que provém do Cristo ressuscitado. Deus abençoe todos vocês. Próxima síntese que teremos será em alemão. Estamos transmitindo ao vivo do Pátio San Damaso no Vaticano a audiência geral do Papa Francisco, hoje com a presença de fiéis de várias partes do mundo, e muitos italianos, naturalmente. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der Recordamos ainda os inimigos da oração. O desânimo na aridez. Temos muitos bens e muitas vezes não damos tudo ao Senhor. Decepção por não sermos atendidos, né, segundo aquela nossa vontade, o nosso desejo, o nosso orgulho ferido que se endurece perante a nossa indignidade de pecadores. O Papa fala, trata-se de uma lista apenas sumária, né, que poderia ser naturalmente aumentada. Daí vem a pergunta: o que fazer então no tempo da tentação, quando tudo parece vacilar? O que devemos fazer? O Papa disse, se nós olharmos para a história da espiritualidade, nós vamos ver então que os mestres da alma foram muito claros sobre a situação que nós descrevemos. Ou seja, para superar, cada um deles ofereceu alguma contribuição. Ou seja, uma palavra de sabedoria, uma sugestão para enfrentar tempos carregados de dificuldades. Mas não se trata de teorias elaboradas, feitas à mesa, como disse o Papa, mas de conselhos que nasceram da experiência e que mostram a importância de resistir e perseverar na oração. Significa que, mesmo quando estamos desanimados, quando parecemos que Deus não nos ouve, perseverar. E aí vem então a luta, o combate. Francisco diz também que seria interessante rever, pelo menos, alguns desses conselhos, né? Porque cada um deles merece ser estudado em profundidade. Muitas vezes a gente não se dá conta também, né? E queremos fazer tudo por conta nossa, mas usar a experiência também dos santos. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua alemã. Orienta il nostro sguardo verso l'alto, oltre le cose terrene. Allo stesso tempo ci ricorda la missione che il Signore ci ha affidato qui sulla terra. Lo Spirito Santo ci guidi nella buona battaglia che dobbiamo combattere. Liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, caros irmãos e irmãs de língua alemã, disse o Santo Padre, a solenidade da Ascensão que se celebra amanhã orienta o nosso olhar em direção ao alto, para além das coisas terrenas. Ao mesmo tempo, nos recorda a missão que o Senhor nos confiou aqui, sobre a terra. O Espírito Santo nos guia na boa batalha que devemos combater. Agora, a síntese será feita em espanhol e recordamos, é o próprio Santo Padre quem faz a síntese em espanhol, na sua língua-mãe. Na sequência também a saudação dos fiéis, aos fiéis de língua espanhola. E na sequência teremos então a síntese em português e também a saudação que o Santo Padre faz aos fiéis de língua portuguesa.
Recordamos a catequese de hoje sobre a oração e a temática, o combate da oração. É a 33ª catequese que o Santo Padre dedica a esse tema. Mas vamos ouvir o Santo Padre na sua língua mãe. Reflexionamos hoje sobre a oração como combate espiritual. Rezar não é sencillo, aunque todo el mundo puede rezar. El silencio, la concentración, la oración son ejercicios no fáciles y a veces la naturaleza humana se revela. El Catecismo de la Iglesia Católica enumera algunos de los obstáculos para la oración que podemos encontrar fuera o dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, el desánimo, la tentación del activismo, la decepción, pensar que no somos escuchados, y así podemos enumerar más. La experiencia de los grandes orantes nos muestra que la oración no es solo fuente de consolación y alegría, sino también momentos de lucha, de cansancio, de sequedad. Ninguno de estos personajes tuvo una oración cómoda. La paz que alcanzaron llegó a través de un combate interior. Y en ese combate se nos pide decidir, como nos enseña San Ignacio de Loyola, si ponernos bajo la bandera de Jesucristo, es decir, si lo seguimos, si lo amamos, si servimos solo a Él, o si nos dejamos vencer por los engaños del maligno. Tengamos la certeza de que cuando rezamos nunca estamos solos y de que en los tiempos de prueba y oscuridad, cuando parece que todo se desmorona y no hay puntos de referencia, el Señor Jesús, aunque no percibamos su presencia, siempre está a nuestro lado, nos reanima con su gracia, nos sostiene, nos guía y nos protege. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que especialmente en los momentos de aridez, duda y tentación, nos conceda la fuerza del Espíritu Santo para orar con humildad, confianza y perseverancia. Que la Virgen Santa nos ayude con su intercesión maternal para que no nos apartemos nunca de Jesús. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Depois da língua espanhola, agora então a síntese em português com o Padre Antônio. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa presentes a esta audiência, bem como aqueles conectados através dos meios de comunicação social, testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, acompanhados de suas orações pelas vossas intenções e pelo vosso ministério de sucessor de Pedro. Ao final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Após a oração, o Santo Padre nos concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos, aos doentes e a todos os que sofrem. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese do Papa Francisco. Nenhum dos grandes orantes que encontramos na Bíblia e na história da Igreja teve uma oração cômoda. Certamente, a oração traz-nos grande paz, mas através de um combate interior, por vezes duro, que se pode arrastar por longos períodos de nossa vida. Rezar não é uma coisa fácil. Quando pensamos fazê-lo, subitamente nos vêm à mente tantas outras atividades que naquele momento nos parecem mais importantes e mais urgentes. Em certos períodos, é uma dura luta manter-se fiel aos tempos e aos compromissos da oração. Preferiríamos estar em qualquer outra parte do mundo,
e não ali, naquele banco da igreja, a rezar. Os piores inimigos da oração encontram-se dentro de nós mesmos, e o catecismo os descreve assim: desânimo na aridez, tristeza por não dar tudo ao Senhor, porque temos muitos bens, decepção por não sermos atendidos segundo a nossa própria vontade, o nosso orgulho ferido, que se endurece perante a nossa indignidade de pecadores, alergia à gratuidade da oração. Nos tempos de prova, faz bem recordar que não estamos sós. Jesus está sempre conosco. Ao final de nossa vida, voltando o nosso olhar para trás, poderemos dizer: pensava que estava só, mas não estava. Jesus estava comigo. Agora o Santo Padre saudará em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto cordialmente i fedeli di lingua portoghese. Domani ricordiamo con grande venerazione la Madonna di Fatima. Mettiamoci con fiducia sotto la sua protezione materna, specialmente quando troviamo difficoltà nella nostra vita di preghiera. Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os fiéis de língua portuguesa. Amanhã, lembramos com grande veneração Nossa Senhora de Fátima. Coloquemo-nos com confiança sob sua maternal proteção, especialmente quando encontramos dificuldades na nossa vida de oração. Que Deus vos abençoe. Portanto, a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa, com a recordação, amanhã, dia 13 de maio, teremos o dia de Nossa Senhora de Fátima. Sabemos quanto é amada Nossa Senhora de Fátima dentro da nossa realidade, Portugal, nos países lusófonos, no Brasil. Coloquemo-nos, disse o Papa, com confiança sob a sua maternal proteção, especialmente quando nos encontramos em dificuldades, né, na nossa vida de oração. Nossa Senhora caminha sempre conosco. A síntese agora, teremos, vai ser em árabe, e a saudação depois do Santo Padre também aos fiéis de língua árabe, e depois na conclusão ainda a última síntese em polonês, e a saudação também do Santo Padre aos fiéis da língua polonesa. O Papa, quando falava de alguns conselhos, né, olhando para a história da espiritualidade, né, para superar cada uma das dificuldades, cada um deles, ou seja, dos mestres da alma, como disse o Papa, cada um ofereceu alguma contribuição, uma palavra de sabedoria, uma sugestão, né? O Papa diz, não trata-se de teorias, mas de conselhos que nascem da experiência de cada um, que mostram, assim, a importância de resistir e perseverar na oração. O Papa, então, recorda que seria interessante rever alguns desses conselhos. E o Papa cita um exemplo que são os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, né? Um pequeno livro, né, de grande sabedoria, que ensina como pôr a vida em ordem. Porque nos faz compreender que a vocação cristã é militância, é decisão de estar sob a bandeira de Jesus e não sob a do diabo. Mas procurando o quê? Praticar o bem, até quando se torna difícil. E nos tempos de provação, nesses tempos que nós estamos vivendo, né, é bom lembrar que não estamos sozinhos, que alguém olha para nós, que nos protege. O Papa recordava o Santo Antônio Abade, o fundador do monaquismo, que enfrentou momentos terríveis no Egito, quando a oração se tornou então uma dura luta. O biógrafo Santo Atanásio fala que um dos piores episódios
na vida do santo, por volta dos 35 anos, meia-idade, né? Que para muitos comporta uma crise. Antônio ficou perturbado com aquela provação, mas ele resistiu. Quando finalmente voltou a sentir-se sereno, porque rezava e não sentia nada, né? Dirige-se ao Senhor com aquele tom quase de reprovação: mas, Senhor, onde estavas? Por que não viesses imediatamente por fim aos meus sofrimentos? E Jesus responde, né? Eu estava lá, mas esperava para te ver combater. Devemos combater todos os dias. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. La fede e la approfondisce e ci fa comprendere che Gesù non è lontano da noi, ma è sempre stato con noi, anche se non lo vediamo nei momenti di debolezza, e così potremmo dire: pensavo di essere solo, invece no, non lo ero, Gesù era con me. Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saudação então aos fiéis de língua árabe. O combate da oração reforça em nós, diz Francisco, a fé e a aprofunda. Nos faz compreender que Jesus não está distante de nós, mas está sempre conosco também, se não o vemos nos momentos de fraqueza. E assim podemos dizer: pensava que estava sozinho, mas não estava. Jesus estava comigo. O Senhor abençoe todos vocês e os proteja sempre de todo o mal. E a última síntese que nós teremos é a síntese em polonês, e a saudação, então, do Santo Padre aos fiéis de língua polonesa. Nessa última parte, gostaríamos de recordar a instituição no dia de ontem do Ministério de Catequista. Foi publicado ontem, terça-feira, o moto próprio Antiquum Ministerium, com o qual o nosso Papa Francisco institui o Ministério de Catequista, uma necessidade urgente para a evangelização no mundo contemporâneo a ser realizada sob forma secular, sem cair na clericalização. Portanto, fidelidade ao passado e responsabilidade pelo presente são as condições indispensáveis para que a Igreja possa desempenhar a sua missão no mundo, escreve Francisco no seu moto próprio, que foi assinado no dia 10 de maio. Memória litúrgica de São João de Ávila, presbítero, recordamos, e doutor da Igreja, com a qual então o Papa institui um ministério de catequista. No contexto da evangelização no mundo contemporâneo e diante da imposição de uma cultura globalizada, de fato é necessário reconhecer a presença de leigos e leigas que, em virtude do seu batismo, se sentem chamados a colaborar no serviço da catequese. Além disso, o Papa enfatiza a importância de um encontro autêntico com as gerações mais jovens, como também a necessidade de metodologias e instrumentos não criativos que tornem o anúncio do Evangelho coerente com a transformação missionária da Igreja. Nossos parabéns a você, catequista, a você que atua dentro da Igreja. Sem diminuir em nada a missão própria do bispo, o primeiro catequista da sua diocese, nem a responsabilidade peculiar dos pais quanto à formação cristã de seus filhos, o Papa exorta a valorizar os leigos que colaboram no serviço da catequese, indo ao encontro dos muitos que esperam conhecer a beleza, a bondade e a verdade da fé cristã. Saudação do Santo Padre aos fiéis, de língua polonesa. Domani ricorre la memoria liturgica della Beata Maria Vergine di Fatima e anche il 40° anniversario dell'attentato a San Giovanni Paolo II qui in piazza. Egli stesso sottolineava con convinzione che doveva la vita alla Signora di Fatima. Questo evento ci rende consapevoli che la nostra vita e la storia del mondo
sono nelle mani di Dio. Al cuore immacolato di Maria affidiamo la Chiesa, noi stessi e tutto il mondo. Chiediamo la preghiera, la pace, la fine della pandemia e lo spirito di penitenza e la nostra conversione. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Papa saúda então cordialmente os poloneses. Amanhã, disse Francisco, celebramos a memória litúrgica da Bem-aventurada Virgem Maria de Fátima e os 40 anos do atentado a São João Paulo II, aqui na praça. Ele mesmo sublinhava com convicção que devia a sua vida à Senhora de Fátima. Esse evento nos torna conscientes que a nossa vida e a história do mundo estão nas mãos de Deus. O coração imaculado de Maria, confiamos à Igreja, nós mesmos e todo o mundo. Peçamos na oração a paz, a fim de que a pandemia, o espírito de penitência e a nossa conversão, o fim da pandemia, pedimos o espírito de penitência e a nossa conversão. De coração, abençoo todos vocês. O Papa então recorda amanhã Nossa Senhora de Fátima e os 40 anos do atentado a São João Paulo II. Recordamos aqui na Praça São Pedro, através de Vatican News, a Rádio Vaticano, estaremos elaborando material para que você possa, junto conosco, recordar esse dia que, num certo sentido, muda completamente a história também da Igreja com o atentado a São João Paulo II. A última saudação do Santo Padre, como já é tradicional nas audiências gerais, é para os fiéis de língua italiana. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua italiana. Durante esse mês de maio, dedicado à Virgem Santa, invoco a celeste proteção de Nossa Senhora a cada um de vocês e suas respectivas famílias. Meu pensamento vai, como de habitude, aos idosos, aos jovens, aos enfermos, aos recém-casados. Recordem frequentemente Maria, Mãe dos fiéis, as várias formas de devoção mariana, especialmente a oração do Santo Rosário, que ajuda a viver o nosso caminho de fé e de testemunha cristã. Agora vamos rezar o Pai Nosso com o Santo Padre e receber a sua bênção apostólica. Domino Vobiscum, sit nomen Domini benedictum, aiuterium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. E com a bênção do Papa Francisco, chegamos à conclusão da audiência geral dessa quarta-feira, a presença dos fiéis, recordando que a maratona de oração promovida pelo Papa faz hoje uma parada no Santuário Mariano de Argel,
objeto de devoção também por muçulmanos. Uma intenção especial hoje para aqueles que estão sozinhos ou perderam a esperança. Você pode acompanhar ao vivo todos os dias através do site Vatican News, a partir das 13 horas, hora de Brasília. Santo Padre ainda se despede dos fiéis, abençoa o adolescente. A você que esteve conosco, que bom estar mais uma vez com o Santo Padre e os fiéis e o sorriso estampado no rosto do nosso Papa Francisco. Desejamos a você uma boa quarta-feira e voltaremos no domingo com a oração do Regina Celli na Praça São Pedro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José.